Queridos, a todos os irmãos que estão neste momento se conectando conosco por intermédio do aplicativo do Facebook e também do YouTube, nós queremos dar um bem-vindo ao nosso momento de adoração aqui direto do Templo Central da Assembleia de Deus aqui em Novo Progresso. Estamos no 4º dia de intercessão por Israel. Estamos no 4º dia de meditação. Já meditamos na segunda a respeito da dispensação da inocência, depois da consciência, ontem do governo humano, e hoje nós vamos meditar a 4ª dispensação, que é a dispensação da promessa ou patriarcal. Queremos convidar você para continuar conosco, para participar dessa meditação. Antes da meditação, nós vamos ouvir a Daniele, que vai cantar louvor para Jesus nesta hora. A Daniele vai cantar e depois nós já vamos passar para a parte da meditação da palavra de Deus esta noite. Louvado seja Deus. Daniele vai louvar o Senhor neste momento. Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. Quero saudar a todos na paz do Senhor, amém? Aos nossos irmãos também que estão nos assistindo, que Deus possa abençoar você. Sou muito grata de estar mais uma vez aqui na casa do meu Deus para adorar a Ele. Glória a Deus. Tu és santo, Jesus. Te exalto, meu Deus. Naquela multidão só Ele tinha a cruz, a fim de perdoar o meu pecado. E eu não fui capaz de defender sua dor, sabendo que fez tudo por amor. Que mal terrível sobre si Jesus levou, enorme diferença ao mundo fez. Eu lembro seu olhar na minha direção, rogando ao Pai perdão para Jerusalém, rogando ao Pai perdão para Jerusalém. Eu não quero errar outra vez, apesar dos meus erros refeitos. Aliança que eu mesmo ressuscitou meu Jesus. Minha vida começou outra vez. Aleluia. Ó meu Senhor, Jerusalém te machucou. Ó Senhor, mas eu também já te neguei. Dizendo tê-lo em mim, mas lá no fundo eu fui Jerusalém. Mas outra chance recebeu Jerusalém. Eu não quero errar outra vez, apesar dos meus erros refeitos. Aliança
começou outra vez. Jerusalém, e eu não quero errar outra vez, apesar dos meus erros refez. Aliança que eu mesmo quebrei, meu pecado deixou lá na cruz, quando ressuscitou meu Jesus. Minha vida começou outra vez, outra vez. Glória a Deus. Obrigado à irmã Daniele. Louvado seja Deus. Chegamos ao momento de começarmos a meditação. E hoje foi escalado a missionária Elia para trazer a meditação de hoje. Irmã Lia, louvado seja Deus. Parece que houve uma certa concordância hoje para vir muito de cor, de vinho, alguma coisa assim, né? Estou vendo a Daniele, aqui a Lia também. Como é? É torcida, né, Lia? Pois é, Deus te abençoe, tá? Seja abençoada. Eu quero saudar o povo de Deus na paz do Senhor, aqueles que estão conectados conosco. Quero desde já também cumprimentar todos. Estou certa de que grande é a responsabilidade que está sobre mim, né? Bom é ouvir mais do que falar. E esses dias agora atrás, que a gente estava aqui só ouvindo, a gente fica assim, mais calmo, né? Mas quando é para a gente vir aqui, a responsabilidade ela pesa sobre os nossos ombros, porque nós temos certeza que essa palavra, ela é uma palavra vinda do coração de Deus, vinda do trono de Deus. Então a gente sente o peso da responsabilidade, mas eu quero desde já agradecer a Deus em primeiro lugar pelo privilégio de poder participar. Eu cheguei aqui no ano de 2011, já tinha então acontecido a primeira ministração, né? Já tinha acontecido, mas eu me lembro que naquele ano, Deus, através do pastor presidente, me deu a oportunidade de ministrar sobre Mateus. 2011, era sobre os 12 apóstolos, e eu fui tive a responsabilidade de ministrar sobre Mateus. Nunca me esqueci. Também não posso deixar de dizer a alegria do meu coração de ser participante dessa campanha, porque eu aprendi isso aqui em Novo Progresso. Através da vida do pastor Vanderlei, eu aprendi a orar por essa nação, aprendi a ter um sentimento diferenciado por essa nação. Então eu quero louvar a Deus pela vida do pastor presidente dessa igreja, que tem nos dado essas oportunidades, tem nos ensinado esses segredos da Bíblia. Estou muito agradecida pelos meus irmãos que já ministraram anteriormente e que muito têm me ensinado. Amanhã, se for a vontade de Deus, eu estarei viajando, mas estarei conectada lá nas plataformas da igreja, assistindo e intercedendo também, porque tenho certeza que até o final dessa campanha no sábado, quando o último ministrante estará ministrando, Deus estará falando aos nossos corações, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela tem sempre o endereço certo. Pois bem, meus irmãos, eu fiquei com a quarta dispensação, dispensação da promessa ou patriarcal, e eu estudei alguma coisa. Eu vi alguém dizendo aqui, eu vou fazer as minhas palavras dessa pessoa. A profundidade é grande, né? Tem muita coisa para se estudar, para se falar, mas eu também conheço a minha limitação.
Eu sei do tamanho da minha limitação. Até parabenizo a minha liderança por me confiar, porque a gente olha para a gente e diz: Senhor, tendes compaixão de mim, né? Eu sei da minha limitação. E eu ouvi um homem de Deus falando aqui na igreja um tempo desse atrás, e eu guardei essa frase comigo. Ele disse: eu prego o que eu sei, o que eu não sei eu deixo para quem sabe. E eu gostei muito da frase, e eu faço as minhas palavras essa noite, né? O que eu entendi, e Deus colocou aqui no meu coração, eu irei transmitir. O que eu não sei, eu vou deixar para quem sabe, né? Glória a Deus. E olhando um pouquinho sobre a quarta dispensação, meus irmãos, eu gostei dessa colocação de um texto que eu li, que diz que a dispensação é um período de tempo em que o homem é provado com respeito à sua obediência com alguma relação específica da vontade divina. Vou repetir. A dispensação é um período de tempo em que o homem é provado com respeito à sua obediência com alguma relação específica da vontade divina. Pois bem, a quarta dispensação, a dispensação da promessa, a abrâmica, ela começa a partir de Gênesis capítulo 12. A gente vai ler Gênesis capítulo de número 12. Começa aqui a quarta dispensação, por que não dizer, terminando a dispensação que foi ministrada ontem, a terceira dispensação do governo humano, termina ela e começa a dispensação da promessa a partir de Gênesis, capítulo de número 12, diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, obrigada. Versículo 5. E tomou Abrão Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda, que havia adquirido, e as almas que lhes acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã. E vieram à terra de Canaã, e passou Abrão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali o altar ao Senhor que lhe apareceu. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Até aqui. Meus irmãos, a partir do momento que Deus anunciou a Abrão, ainda chamado Abrão, na casa de seu pai Tera, e no meio da sua parentela, para que ele saísse da casa de seus pais, do meio da sua família, e fosse a uma terra que Deus lhe mostraria. Abraão ele tinha a opção de obedecer ou desobedecer. Ele tinha essa opção, todo homem tem.
Mas Abrão, ele resolveu crer no que Deus estava ali falando. E a Bíblia diz que ele saiu da sua parentela. Geograficamente, ele não sabia o destino, ele não sabia para onde ele estava realmente indo, mas o Senhor disse: para uma terra que eu te mostrarei. E o texto diz que Abrão pega a sua esposa, e o texto diz que vai Ló também com ele. E a gente percebe no decorrer da saída de Abrão, que Deus se agradou da decisão dele. A Bíblia diz que isso lhe foi imputado por justiça, porque Deus se agradou da coragem. A gente vê no decorrer do texto que Abrão, ele tinha propriedades, ele já tinha seus bens, sua família, tinha esposa. Se fosse talvez olhar, pastor Ângelo, para as circunstâncias humanas, e Deus, mas eu tenho família, eu não sou um homem sozinho para sair assim. Poderia ter dado alguma desculpa, mas o texto não registra nenhuma desculpa. Simplesmente a Bíblia diz que Abraão creu e Deus se agradou. É esse homem que Deus escolheu para ser representante da quarta dispensação. Deus escolheu ele, e ele é o representante da quarta dispensação, a dispensação patriarcal, a dispensação da promessa. E a partir do capítulo 12 do livro de Gênesis, ao escolher Deus Abraão, estava ali Deus elaborando, planejando no céu o sonho de fazer para ele uma nação diferenciada, um povo que Deus planejou. Se Deus tem agenda, eu não sei, mas eu posso conjecturar essa noite, né? Eu posso imaginar Deus já colocando lá Abraão, Sarai. Depois Deus disse: eu vou mudar depois o nome dele para Abraão. Depois vou mudar o nome de Sarai para Sara. Eles vão se precipitar, porque a onisciência de Deus, Deus não é pego de surpresa em nada. Eu creio assim. Deus sabia que ele se precipitaria, que teria Ismael no meio. Mas Deus sabia que a fidelidade de Abraão fazia Isaac chegar à terra. Deus conhecia quem ele estava escolhendo para ser o seu representante. E a Bíblia diz que Deus começa a sonhar com essa nação. E o que chama a minha atenção é que o homem, ele tem suas limitações. Mesmo Abrão tendo crido, mesmo Abrão tendo tido essa fé, que é exemplo até nos nossos dias de hoje para todos nós os cristãos da terra temos Abraão como nosso pai na fé. Isso é internacional, isso é mundial para os cristãos. Mas a gente vê aqui já uma falhazinha de Abraão. Ló vai no meio, né? Ló vai. E a gente começa a ver que logo em seguida já vem os problemas. Ló começa a dar problema entre os pastores. E é necessário que Abraão tome uma decisão. Olha, meu sobrinho, eu amo você, trouxe você comigo. Bem que quando Deus me chamou, Deus não mandou eu trazer. Quem sabe nesse dia, quem sabe Abraão deve ter se lembrado. Deus não mandou eu levar você, mas eu quis ser bonzinho, né? E quis trazer você. Mas eu vou te dar a opção. Eu tenho convicção do chamado de Deus. Eu penso assim quando eu entendo essa palavra, professor Guedes. Eu tenho convicção do chamado. Se tu escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se tu escolher a esquerda, eu vou para a direita. Pode escolher à vontade. Porque eu sei quem me chamou. Eu sei quem mandou eu fazer essa viagem. E a gente começa a ver aqui Deus trabalhando. E a Bíblia diz logo em seguida a gente vê Ló sendo, vamos dizer que sequestrado, né? Pelos reis. E a gente vê outra personalidade forte de Abraão.
Abraão demonstrou aqui ser um homem valente. Além dele ser obediente, reverendo pastor Vanderlei, um homem valente. Porque se a gente, eu não quero me prender nisso aqui, mas se nós analisarmos isso aqui, a briga foi feia. E Abraão resolve ir lá resgatar Ló. E Deus foi com ele. O que chama a minha atenção é que logo em seguida aqui, a gente vê também Abraão chegando em uma terra que Deus disse a ele, que seria a terra que daria a sua descendência. Não era uma terra só para Abraão. Era uma terra que Deus daria para a sua descendência. Gente, isso é muito forte. Uma coisa é Deus dizer, Eli, essa bênção é para ti. Outra coisa é Deus dizer, Eli, é para a tua descendência. É para os teus. E lembrando disso, Deus me fez, enquanto eu meditava nessa palavra, e eu pedi a direção de Deus, eu me lembrei que quando eu me converti, irmãos, quase 30 anos atrás, todo culto de oração que tinha, alguém chamava lá na frente, eu ia, né? Eu ia receber oração. Isso é muito bom, isso é coisa boa, né? Alguém diz que é coisa de novo convertido, mas é bom. E eu me lembro que uma época, Deus me fez uma promessa muito forte. Deus disse a mim assim, se tu fores fiel durante os dias da tua vida, dos teus, nenhum se perderão. Como algum dos irmãos sabe o meu histórico de vida, eu perdi 4 irmãos, perdi uma parte da minha família, consecutivo. Foi coisa muito assim, difícil de superar. Mas Deus nos deu graça. Mas todos eles teve a oportunidade, teve o histórico, a gente ficou sabendo. E no meio dessa turbulência, um dia Deus me falou, eu te prometi que nenhum dos teus se perderão, mas eu não disse como seria, né? Então, é bom ter uma promessa não só sobre a nossa vida, mas sobre a nossa família. Pois bem, mas isso é pequenininho diante do que eu estou falando aqui. Estou falando de um grão de areia, né, da minha vida. Falar de Abraão é coisa muito grande. Deus disse a Abraão, essa terra será para a tua descendência, eles vão herdar essa terra. Só que quando Abraão chega lá, a terra tinha gente. Estava ocupada. E o texto nos dá a entender que houve fome nessa terra e que Abraão precisou descer ao Egito. Deus não mandou Abraão fazer isso. Mas o que chama a minha atenção também, a insegurança de Abraão, mais uma vez, a falha do homem, mesmo sendo representante da 4ª dispensação, mesmo sendo chamado de um amigo de Deus, um homem tão obediente quanto Abraão. Abraão chega lá e ele diz para Sara, olha Sara, tu é uma mulher muito bonita. Eu reconheço que tu é muito charmosa. E tu vai chamar a atenção dos homens dessa terra. Então nós vamos combinar um negóciozinho aqui. Eu vou dizer que tu é minha irmã. É uma mentirazinha santa, mas a gente vai ter que combinar esse negócio, que senão esses caras vão me matar para ficar contigo. Irmãos, o homem ele é falho. Deus vem trabalhando nesses períodos, como nós vimos aqui nessa pequena introdução, que a dispensação é um período de tempo em que o homem é provado com respeito à sua obediência. Mas o homem não consegue ocupar a perfeição. A gente falha. E a gente percebe esse acontecimento nas páginas da Bíblia. De repente Deus castiga Faraó. E Faraó entende que precisava devolver Sara depressa para Abraão. E Abraão estava sendo abençoado. Eu olho novamente o capítulo 20. Eu estou pulando aqui para mim entrar aqui onde eu quero para mim já concluir. É rápido. E eu olho o capítulo 20 e eu vejo novamente Abraão inseguro, mesmo sendo representante dessa dispensação. A Bíblia diz que o rei Abimeleque também recebeu essa frase. Ele chega com o rei Abimeleque e é anunciado que Sara é a sua irmã. Irmãos,
o rei recebe também o castigo de Deus. Tentou ficar com Sara, a Bíblia diz que ele ainda não tinha tocado nela. E Deus agiu. Porque Deus, ele não vê como vê o homem. Deus conhecia Abraão por dentro. E Deus sabia que diante daquela insegurança, diante daquela fragilidade humana, havia um homem obediente. Havia um homem disposto a obedecer. E eu sei que tanto você que está me ouvindo nas plataformas da nossa igreja, onde nós estamos transmitindo, e você que está presente aqui, nós sabemos que quando nós queremos obedecer, Deus cria caminhos. Deus derruba muralhas. Deus mata gigante. Aleluia. Deus faz tudo que Ele precisar fazer, Ele faz, para que nós executamos a nossa obediência. Quando nós falamos, Deus, eu não estou conseguindo. Tu sabes que eu não sou capaz, mas eu quero obedecer. Eu preciso ser obediente nisso, só que eu não tenho força. Eu já tive essa experiência. E eu ver Deus arregaçando tudo. Licença do meu vocabulário, mas é pobre. Eu vi Deus arregaçando tudo para dizer, tá aí, agora cumpre a tua palavra. Deus sabia, mesmo diante de Abraão com essas falhas grandes. Já pensou? Presta atenção. Já pensou hoje, Patrick? Você vai ali em Sinop, só um exemplo para nós conjecturar, eu tenho essa liberdade. E aí você vai em um certo lugar lá e diz, olha Dani, nós vamos combinar aqui que você não é minha mulher. Você é minha irmã. Vai que alguém se engrace de você por lá e me tome e queira me matar para ficar com você. Se ao povo do progresso ficar sabendo um negócio desse, virava uma notícia, né? Olha, com medo de morrer. Seria uma notícia, disse que a Daniela era irmã dele, olha aí. Então, irmão, é uma coisa assim um pouco difícil de se entender. Mas Deus olhou para Abraão, e eu volto cá para o capítulo 15. Aleluia. Mas antes de eu entrar no capítulo 15, eu tenho uma palavra para você que está me ouvindo. Se haver disposição em obedecer, mesmo diante da sua fragilidade, mesmo diante, quem sabe, da sua insegurança, Deus vai criar caminhos para que as promessas sejam alcançadas na sua vida. Aleluia. Para que você obedeça, para que as promessas cheguem à sua vida. O capítulo 15 me chama muito a atenção. Diz assim: depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão, em visão dizendo, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão ao Senhor, Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filho, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Essa palavra do capítulo 15, Deus também tem tratado muito ao meu coração. Deus conversa com Abraão, uma conversa de Deus com Abraão, e o Senhor diz assim, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Eu sei que todos vocês que estão me ouvindo sabem o que é escudo, né? Algo que protege, que defende. Olha o que Deus disse para Abraão. Deus disse, olha, eu sou o teu escudo, ou seja, eu que te protejo. Eu que te dou livramento, Abraão. É eu que amparo todas as afrontas contra ti. Eu que te guardo. Mas Deus diz uma segunda palavra, eu sou o teu grandíssimo galardão. O que você entende por galardão? Galardão é recompensa, presente e outras coisas mais, não é isso, professor? Pois bem, aí Abraão foi esperto. Você já pensou chegar com você assim e dizer, olha, eu te protejo, eu cuido de você, eu me responsabilizo pela sua vida. E tem mais, eu dou tudo que você quiser. Qual é o presente que você quer? Foi isso que Deus disse para Abraão. Abraão, no versículo 2, fez eu sorrir. Então disse Abraão, Senhor Jeová, que me has de dar? Já pensou alguém te fazer toda essa promessa? Eu que te protejo, eu que te guardo, eu sou o teu escudo. E eu sou o teu presente, eu dou o que tu quiser. Abraão não perdeu tempo, irmão Giovanni. Disse, eu ando sem filho. Abraão foi sábio, o que tu has de me dar?
E Abraão contou logo o problema. Eu estou escolhendo já que o meu servo Eliezer é para ser o herdeiro, porque eu não tenho filho. E aí Deus entra no capítulo 15, irmãos, poderosamente. Diz assim o versículo 3: Disse mais Abrão: Eis que me não tens dado semente, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. Versículo de número 6, diz assim: E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Versículo 7, disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te esta terra para a herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? O Senhor, além de prometer o filho que ia dar a ele, o Senhor disse aqui no versículo de número 7, disse-lhe: Mas eu sou o Senhor que te tirei da terra de Ur dos Caldeus para te dar esta terra para herdares. E disse-lhe o Senhor Jeová: Como sabereis que hei de herdá-la? Disse-lhe: Toma-me um bezerro de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho, e trouxe-lhe todos estes, e partiu-os, e pelo meio, e pôs parte sobre deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E aí, até aqui o versículo 10. Deus pediu para Abraão fazer um altar para ele. Nessa conversa que eu não quero ler toda, eu tentei pular alguns versículos para mim ganhar tempo. Deus pediu para Abraão, depois dessa conversa: olha, eu te protejo, eu dou tudo que tu quiseres. E Abraão disse: opa, é a hora de eu falar agora, eu preciso de um filho. E o Senhor, após ter essa conversa com Abraão, o Senhor disse para ele: agora prepara um altar. Deus, Ele sabe da nossa sensibilidade humana. Deus sabe que mesmo a gente crendo, mesmo querendo ser obediente, precisa ter altar no meio. Precisa ter o altar. O altar tem que ser sempre colocado entre nós e Deus. Mesmo a gente se sentindo que a gente está no caminho da obediência, mesmo se sentindo às vezes que somos cheios de falhas, que somos inseguros, mas nós precisamos sempre lembrar que entre nós e Deus não pode faltar o altar. Aleluia. E diz a Bíblia que diante desse altar, Abraão preparou tudo. E no versículo de número 10, e trouxe-lhe todas essas aves, versículo de número 11, o óculos não está ajudando. E as aves desciam sobre os cadáveres de Abraão, porém as enxotavam. E o texto diz no versículo 11, que Abraão preparou o altar e veio a guerra. Porque sempre que o homem está disposto a obedecer a Deus, está disposto a colocar entre Deus e ele o seu altar, mas tem guerra. E mesmo sendo Abraão o representante dessa 4ª dispensação, ele teve todas essas experiências. Ele prepara o altar, depois de ouvir Deus dizendo para ele que daria o presente a ele. Ele prepara o altar, e vem as aves de rapinas tentando roubar a carne. E não podia roubar a carne. Não podia roubar a carne do sacrifício. Abraão trava uma guerra ali. Mas Abraão sabia que quando o altar fosse oferecido ao Senhor, seria concluído a promessa que Deus lhe havia feito no capítulo 15. O capítulo 15, para quem tem mais entendimento do que eu, para quem tem mais teologia, quem conhece melhor, ele é muito profundo para você estudar. A Bíblia diz aqui no versículo de número 12: E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Ô irmãos, presta atenção, Deus havia conversado com Abraão sobre o assunto que mais o incomodava, que era ter um filho. Deus havia prometido para ele que não só ele, mas a sua descendência herdaria aquela terra. Aí Deus pede um altar, ele prepara o altar, vem a guerra das aves, ele enxota até o pôr do sol, e diz a Bíblia que depois veio sono. Sono na hora de oferecer o altar, momento de turbulência espiritual. Eu entendo assim, momento de guerra. Eu quero que você entenda
que o representante da quarta dispensação foi homem semelhante a nós. Só que ele tem uma decisão: eu quero ser obediente, eu quero crer. Isso foi lhe imputado por justiça. Hoje ele é o nosso pai na fé. E diz a Bíblia que após o sono veio a escuridão. Veio a escuridão sobre ele. Caiu o espanto sobre ele. Você já pensou? Momento do altar, momento de espanto, de escuridão, treva. Momento de guerra, de angústia. Eu quero dizer para alguém que me ouve essa noite, não sei se está dentro desse recinto ou está longe daqui ouvindo a gente através, quem sabe, de alguma plataforma. Se você está disposto a obedecer, Deus vai honrar. Mas não vá pensando que não vai ter guerra, que não vai ter escuridão. Se você está disposto a colocar um altar entre você e Deus, mas não vai pensar que vai ser apenas um mar de rosa. E o texto diz aqui no versículo 14, versículo 13: então disse Abrão: saiba de certo que peregrinará e será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-los-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Olha Deus se manifestando diante do altar. Abraão começa a conversa com Deus no primeiro versículo do capítulo 15. Tem uma conversa, Abraão estava todo animado porque Deus disse que tinha presente para dar para ele. Deus disse para Abraão que era o escudo de Abraão. Deus pediu um altar, Abraão correu lá, pegou todos os animais, preparou o altar. E de repente, vem a guerra, vem a escuridão, vem a luta. Só que Abraão resistiu, porque depois de tudo isso, olha Deus falando: olha Abraão, está de pé a palavra, a terra que eu te prometi, quem vai herdar é tu e a tua semente, eles herdarão esta terra. E tem mais, Abraão, eles serão afligidos 430 anos, ou 400 anos como nós terminamos de ler, só que eu julgarei os que os afligirem. O nosso Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. Glória ao Senhor. Versículo 16. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Olha Deus dizendo para Abraão: ainda não é o tempo da promessa, mas a medida daqueles que eu estou dizendo que vou entregar nas mãos dos teus descendentes, ainda não está cheia, mas vai encher, né pastor Júnior? Né presbítero Davi? Vai encher. Em outras palavras, ainda não é o tempo, mas a promessa que eu estou dizendo para você vai se cumprir. Quem sabe você está me ouvindo essa noite e você aceitou o Deus de Abraão. Você diz: Deus, eu professo a fé do Deus de Abraão, eu sirvo ao Deus de Abraão, eu tenho crido nas tuas promessas, eu tenho tentado estender um altar entre eu e ti, mas tem sido dias de guerras, dias de luta, eu me sinto insegura, eu estou numa turbulência, mas eu ministro uma palavra de fé para a tua alma essa noite. A promessa de Deus ainda está de pé. A promessa de Deus continua de pé, porque o Deus de Abraão ainda é o Deus da igreja. O Deus de Abraão é imutável. E como eu amo, faz parte da minha rotina de vida cristã há quase 30 anos. Eu oro dizendo: Deus de Abraão, às vezes me socorre, me ajuda. E vou contar um segredo para você. Essa oração é tão forte, né? Você já sabe, né? Glória a Deus. Versículo 17. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão. E eis que um forno de fumaça e uma tocha de fogo, que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia, fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: a tua semente tenho dado, olha bem aqui a colocação, a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio Egito até o grande rio Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadimoneu,
e o Eteu, e o Ferezeu, e os Refaíns, e os Amorreus, e o Cananeu, o Gigazeu e o Jerbuseu. Aqui a palavra foi tão forte que Deus continua falando sobre a promessa, e Deus disse: ó Abraão, agora eu vou te falar geograficamente, e vou citar nome dos inimigos. Eles serão entregues na mão da tua descendência. E você sabe o que alegra meu coração diante de tudo isso? O ano passado nós meditamos nesse povo, né? As 7 nações que estavam na terra, que Deus havia dado a Abraão, as descendentes de Abraão. Eu fiquei com Girgazeu o ano passado. Nunca mais saiu da minha cabeça, né? Nunca mais. E diante de tudo isso aqui, nós sabemos historicamente, na Bíblia está escrito, que Sara e Abraão, após tudo isso que eu tenho, com a minha limitação, que é imensa, tentado passar para a igreja, ainda tentam ajudar Deus, né? Eu posso imaginar, irmãos, porque o homem sempre foi o homem. A gente sempre foi pó e barro. A gente que às vezes quer ser alguma coisa. Mas quando Deus faz uma promessa que demora, como nós às vezes começamos, foi a carne que falou, será se foi Deus mesmo? Às vezes até alguém que ouviu, eu ouvi aquele dia, mas sabe lá, isso às vezes é meninice. Eu não sei, irmão Juruane, mas quem sabe nas andanças de Sara, na vizinhança, no meio das amigas, Sara, e cadê o menino? Que a promessa que disse que foi feita. Mulher, dessa idade, será que ainda vai sair alguma coisa? Nós mulheres, a gente é terrível. Hã? Eu sei. Os homens eu não sei, né? Mas nós mulheres, né, meninas? A gente conversa entre as amigas, né? Sara, tua situação, não sei se trata de gerar não, né? Eu não sei, eu só sei que Sara mesmo tomou a decisão, que para tomar o negócio estava... a mulher mesmo tomou essa decisão. Olha, Abraão, é melhor tentar ter um filho com a serva. Eu concordo, fique à vontade. Não vou entrar nesses detalhes. Mas a misericórdia de Deus, quando o homem toma a decisão de obedecer, é tão grande, que mesmo vindo Ismael, Deus ainda trabalhou para que Isaac chegasse. E a palavra do Senhor diz que após todas essas histórias, todos esses acontecimentos, na vida do representante da 4ª dispensação, veio Isaac. Lembrando, sei que os irmãos sabem, que Abraão, ele veio da linhagem de Sem, filho de Noé. E Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, né, meu professor Guedes? E eles são os representantes dessa dispensação. Os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. José era para continuar sendo patriarca, eu fui orientada, mas eu não vou entrar nos detalhes, deixar para quem sabe. Mas os representantes legais dessa aliança, dessa dispensação, foi Abraão, Isaac e Jacó. De Jacó veio as 12 tribos. E da pequenina Judá veio o nosso Salvador. Deus é tremendo, né, irmãos? Eu quero que você que me ouve essa noite entenda que nós temos limitações, sim, e seguranças. Somos falhos, falhamos, erramos. Mas se decidirmos obedecer ao Deus de Abraão, se decidirmos querer viver na dependência do Deus de Abraão, Ele há de criar caminhos para que as promessas que Ele sonhou para a nossa vida se cumpram. Eu tenho fé, irmãos. Eu tenho uma convicção dentro de mim. Eu estou chegando aos 50 anos. E essa minha vida cristã tem sido de alguns sofrimentos. Quem sabe de alguém olhar e dizer, será? Mas eu sei que as promessas que o Senhor tem me feito, nenhuma cairão por terra. Porque eu ainda continuo disposta a obedecer ao Deus de Abraão.
E sei que o Senhor me dará a graça de viver os dias que eu tenho para viver na terra, tentando obedecer ao Deus dessa palavra. E eu decidi na minha mocidade, vou fazer 30 anos de crente, eu aceitei Jesus muito jovem. E pela misericórdia de Deus eu venho me esforçando. Às vezes não é nem caminhando, é se arrastando. Às vezes parece que a gente está se arrastando. Mas Deus é um Deus de misericórdia. Ele continua sendo. E para mim já encerrar, eu não tenho muito vocabulário, nem muito conhecimento. É tudo pela misericórdia de Deus. Eu fui orientada pelo professor Guedes e essa palavra eu gostei muito. E essa palavra é dele e eu vou apenas fazer menção. Tenho a humildade de entender. Ele disse: irmã Lia, se nós observarmos a dispensação, ela veio e ela termina ali com a lei. A quarta dispensação da promessa, ela termina com a lei. A lei, ela faz com que a dispensação da promessa termine ali, após 430 anos que o povo ficou lá escravizado no Egito. Mas não aniquilou a aliança, a palavra é dele. Não aniquilou a aliança abrâmica que Deus fez com Abraão. A dispensação passou, terminou em Êxodo capítulo 19, de capítulo 12 de Gênesis até Êxodo capítulo 19, termina a dispensação da promessa, encerra, começa da lei que vai ser ministrada amanhã. Mas o que chama a minha atenção, irmãos, é essa palavra que o professor Guedes me disse: aniquilou, mas não aniquilou a promessa abrâmica. Eu vou ler aqui, pois se nós observarmos, né, com relação a essa promessa abrâmica, tá bem que eu escrevi aqui, a promessa abrâmica de Deus com Abraão, ela não foi aniquilada pela lei. Passou a dispensação, mas a promessa continuou de pé. E um dos pontos dessa promessa foi, nós lemos ali, mas eu escrevi para ficar melhor para mim falar. De Abraão viria uma grande nação, que Deus abençoaria com prosperidade natural e espiritual. Foi uma das promessas que Deus fez dentro dessa dispensação para Abraão. De ti, Abraão, eu vou criar uma nação e eu vou abençoar ela tanto espiritualmente como naturalmente. E eu sempre aprendo com o pastor Vanderlei, o pastor dessa igreja. Esses dias eu ouvi ele falando sobre as armas de guerra, que Israel tem as melhores. Como eu achei lindo aquilo que o Senhor ensinou naquele dia. Acho que foi numa mensagem, alguma coisa que o Senhor falou, que eu aprendi aqui. Que quando outras nações criam alguma arma, alguma coisa, Israel já tem, né? Porque Israel, ele é abençoado tanto no natural quanto no espiritual. A segunda é algo que está nessa promessa da dispensação que Deus fez a Abraão. Deus faria o nome dele grande. Deus disse: eu vou engrandecer teu nome. Lá na cidade do Progresso, no estado do Pará, no meio da selva amazônica, vão falar de ti. Oh, Deus de maravilha. Deus é tremendo. Ele falou e ele cumpre. Terceira, Deus abençoaria aqueles que o abençoassem, os seus descendentes, e amaldiçoaria aqueles que os amaldiçoassem. Está escrito, faz parte da aliança abrâmica. Deus disse: aqueles que te abençoar, eu abençoo, mas aqueles que ousar te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. Você que me ouve essa noite, eu tenho aprendido aqui no Novo Progresso a abençoar Israel, porque é promessa de Deus. A quarta parte da promessa dessa dispensação, dessa aliança, melhor dizendo, em Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Isso se realiza
com Cristo Jesus, com o seu plano de salvação. Através de Abraão, através lá da pequenina tribo de Judá, todas as famílias da terra podem ser abençoadas. É só deixar Jesus entrar em casa, né? É só deixar Jesus entrar, que a bênção de Abraão está na vida de todos que quiserem. Quinto, o sinal dessa aliança era a circuncisão. Tá, isso é, né? Sexta, esta aliança que foi repetida para Isaac e Jacó, que os patriarcas, os 3 patriarcas, está confinado ao povo hebreu e às tribos de Israel, né? Essa aliança que Deus fez com Abraão foi confinado para toda a sua descendência. Para mim encerrar, eu já vou encerrar, eu quero apenas ler aqui em Gálatas, capítulo 3, versículo 16, diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade que é de Cristo. Mas digo isto, que tendo sido testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não invalida a forma a abolir a promessa. Isso que o professor Guedes me falou. Porque se é... Não, versículo 18 deixa para amanhã, né? Não vou entrar nesse detalhe, não. Mas a lei que veio não aboliu a promessa que Deus fez para Abraão. A promessa continua de pé. Alguém poderia imaginar, mas isso aí já passou, essa promessa aí Deus fez naquele tempo. A Bíblia diz que a lei que veio depois não aboliu. Não aboliu. A promessa continua de pé. E para mim orar essa noite, eu quero deixar para você que me ouve, Gálatas, capítulo 3, e o versículo 29, para mim tomar meu assento. Diz assim: e se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Responda você mesmo essa noite. Eu vou repetir. Gálatas 3:29. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Eu não vou entrar em detalhes, mas a gente está na fila. Eu estou. Glória a Deus. Aleluia. E eu creio essa noite que você que está aí me ouvindo, você que está aqui dentro desse recinto, que nós possamos nos despertar a cada dia, que nós não somos qualquer gentinha não, como alguém imagina por aí. A gente tem o chuvisco da chuva que caiu sobre Abraão. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Fique com essa palavra. Desculpa os senhores que me ouvem pela minha pequena limitação. Não tenho muito conhecimento, mas aquilo que me foi entregado através do Espírito Santo que tem colocado ao meu coração, eu quero dizer para você: fica na fila. Diga: Deus, eu sei que a aliança foi entre tu e ele e a sua descendência, mas eu tenho a humildade de ficar na fila. Eu quero que as gotas dessa chuva tão poderosa que caiu sobre Abraão, caia alguns espingos sobre mim. E eu creio que já tem pingado sobre nós. Aleluia. A gente crê no Deus de Abraão. Quem crê? Aleluia. Então vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer, porque mesmo sendo eu uma pessoa tão insignificante diante de algumas pessoas, quem sabe, Senhor, não seria digna de ministrar uma palavra tão forte, tão poderosa, falando de Abraão. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, tem me dado essa oportunidade de poder estar na tua casa, de poder servir
ao Senhor, de poder aprender com a tua palavra. Eu quero te agradecer por essa oportunidade, Senhor. Muito obrigada. Senhor, os dias que nós estamos vivendo são dias de guerra. O mundo está em turbulência, Senhor. Mas eu sei que a aliança que o Senhor fez com Abraão continua guardando a sua descendência. Senhor, e nós decidimos a servir ao Deus de Abraão. Nós decidimos receber o Deus de Abraão na nossa vida. E eu quero te pedir humildemente essa noite, para a vida daqueles que estão nesse recinto, e para a vida daqueles que estão ouvindo através da televisão, através do celular, através de alguma plataforma, Senhor. Mesmo nós sendo falho, mesmo nós sendo, Senhor, às vezes inseguros, mesmo às vezes, Senhor, na caminhada nós nos arrastando, nós queremos te pedir que a tua misericórdia faça nós alcançar as promessas que o Senhor tem para a nossa vida. Senhor, não deixe as promessas que o Senhor tem sonhado para a nossa vida ser frustrada. Ei, Ramandarassuri, rei. Ai, Manduraceia. Não deixe as promessas ser frustradas, Senhor, mas nos dê condições de continuar caminhando, para que as tuas promessas se cumpram dia após dia na vida do teu povo, na vida daqueles que estão orando comigo, aonde quer que ele estiver. Ah, Senhor, que as tuas promessas se cumpram, pelo teu amor e pela tua misericórdia. Grande Deus, eu quero pedir ao Senhor, essa noite, pelo poder que há no nome de Jesus, que o Deus de Abraão, que o Deus de Isaac e que o Deus de Jacó continue nos sustentando com a tua misericórdia, com o teu amor. Muito obrigada, Senhor. Acalma essa tempestade mundial, que o mundo conheça o Deus de Abraão e continua nos guardando. É o que eu oro e te agradeço por essa rica oportunidade que o Senhor me concede essa noite, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada, meu presidente. Muito obrigada. Glória a Deus. Obrigado, irmã Lia, pela palavra do dia de hoje, que tivemos o privilégio de aprender alguma coisa, muita coisa sobre a vida de Abraão. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Assim estamos encerrando a palavra da quarta dispensação. Achei muito interessante Deus ter colocado na boca da irmã Lia as dificuldades que Abraão passou, mas que Deus não o abandonou, não deixou de validar a promessa. Glória a Deus. Estava ali sentado e ouvindo a Lia, e eu queria até que vocês pensassem, vocês mulheres, como Sara se sentia diante dessas propostas de Abraão? Como ela se sentia? Porque vocês são tão sensíveis, vocês são tão bem mais sensíveis do que nós. Proposta de Abraão: olha, eu vou dizer que você é minha irmã. O que passava na cabeça dela? Conflito que passava na cabeça dela. Uma vez está bom, agora duas vezes, a mesma história, né? Isso desencadeou na cabeça de Sara coisas terríveis, coisas terríveis. Mas esse é o sinal, ou o exemplo dos homens na terra. Há sempre fragilidade, há sempre imperfeição. Glória a Deus. Mas Deus não deixa de validar a promessa, o segredo que tem com o homem, por causa desses altos e baixos, né? Glória a Deus. Fica aqui para as irmãs que estão nos ouvindo, aprenda a compreender Abraão em determinado momento, né? Aprenda a compreender Abraão. Glória a Deus. Queridos, Dani, canta mais um hino para nós encerrarmos. Glória a Deus. Louvado seja Deus.
Bendito seja o Senhor. Depois nós vamos encerrar. Irmã Daniele vai cantar mais um louvor. Em seguida nós vamos orar, encerrando esta noite abençoada. Amanhã, a partir das 19h15, estaremos aqui de volta. Mas antes, 5 da manhã, nós estaremos aqui. 11 horas da manhã e às 19h15 novamente estaremos aqui adorando Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar o Senhor Jesus. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada eu tenho, tudo é teu. Eu quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Eu quero te adorar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Glória a Deus, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada eu tenho, tudo é teu. Eu quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Eu quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. Pois a vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel, Ele é fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim.
vamos orar neste momento, encerrando mais uma noite de bênção. Às 5 da manhã estaremos aqui, se o Senhor permitir. Querido Deus, obrigado por mais uma noite, Senhor, ou por mais um dia que nós estamos concluindo, mais um dia de meditação e de intercessão. Muito obrigado, Senhor, pela vitória que o Senhor tem nos dado. Ó Senhor, que os privilegiados aqui não é Israel, os privilegiados não são Jerusalém, os privilegiados somos nós, aleluia, que o Espírito Santo despertou esse sentimento, aleluia, e pela existência dessa nação. Obrigado, obrigado, porque ela é o palco de todas as maravilhas de Deus na terra. É Jerusalém, é Israel, é a terra que Deus escolheu e que nós temos sido motivados para orar, para interceder. Continua aumentando em nós esse sentimento para a glória do Teu nome. Dá-nos uma noite de paz, um sono reparador, Deus, e amanhã cedo, aqueles que poderão vir à Tua casa, que todos nós estejamos aqui adorando e glorificando o Teu nome. Muito obrigado. O amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus aqui na terra, hoje e para todo sempre. Todos os presentes digam amém e amém. Está encerrado. Deus abençoe. Até amanhã, se o Senhor permitir.